Acho que eu já resolvi lá o problema, que tava com pouca espaço. Então, gente, eu tava falando vocês estão doidos pra saber, né? É aquela brincadeira de relacionamento onde você não há penetração, é só próximo. Só que nessa brincadeira, eu achando que ia ser só a brincadeira que ele sempre fazia, ele entrou direto. Com permissão minha? Não. Mas pra mim, eu gostava dele, queria casar. Falei, vou casar mesmo, qual o problema, né? E deixei passar. O que eu não sabia, gente, é que ele tinha feito a conta e existia uma tal de tabelinha na casa dele, que ele tinha feito a conta e sabia que eu tava num dia fértil. E ele fez de propósito, porque ele falou pra minha tia, ela vai me pagar então. E ele fez eu pagar. Tudo isso chega nesse ponto porque eu achava que meus 7 anos estavam acabando. Meus 7 anos de beleza, de estar bonita. Pensa! Olha o peso de uma palavra, que isso não sirva nunca, nunca de peso para minha mãe, nunca, mas eu estou falando a verdade nessa fase da minha vida. Ok. O que acabou? Eu fiquei grávida. Nessa brincadeira dele entrar sem minha autorização, mas achando que era. Ele queria aquilo, né? Aí, gente, quando eu fui, eu não sabia, descobri e tal, que tava. E até então minha mãe me tinha como virgem e que nunca faria isso. Então eu era. Eu devia isso à minha mãe e ao meu pai, certo? Essa pureza. Aí o que aconteceu? Quando eu descobri que eu tava grávida, ele veio me visitar, demorou um mês mais ou menos. Ele vinha toda semana, naquela época ele demorou um mês pra voltar. Aí quando ele voltou eu contei pra ele, só pra ele. Minha mãe ainda não sabia, nem meu pai. Ele arrumou uma confusão comigo, falou que eu traía ele, falou um monte de coisa comigo, que eu me senti culpada, ao ponto de eu me sentir culpada. Eu não culpei ele, eu culpei a mim, o amor que eu tinha por ele. Acho que era tanto que era mais fácil eu culpar a mim do que culpar ele. Então juntava a gravidez, não ter contado para minha mãe, ser numa situação crítica, não ter estudado o bastante para entender o ser humano, ou seja, já tinha até parado de estudar nessa época. Para estudar para trabalhar. Por isso que é importante, gente, você ter conhecimento, você estudar, porque você não cai em umas armadilhas da vida. E aí tô eu nessa situação, como que eu vou contar para minha mãe, para meu pai? Para mim era o fim do mundo. Eu tinha um irmão que ele tinha epilepsia. Eu fui lá, peguei todos os remédios do meu irmão, tinha uns 92 comprimidos. Tomei tudo. Grávida, tomei tudo. Eu não fui atrás do pai da minha filha. Assim, gente, porque ele não era nem para se considerar do pai, porque ele fez de propósito. Então, eu fui parar no hospital, aí o médico contou pra minha mãe. Eu queria me matar? Não, eu só não tinha coragem de contar pra ela. De alguma forma, eu precisava que alguém contasse. Eu não tinha contado pra ninguém, a não ser pra ele. Aí ele falou aquele monte de coisa pra mim, eu me sentia culpada, eu me sentia a última pessoa do mundo. Eu devia ter beirando os 21 anos. E com 22 eu perderia minha beleza, ó, ser humano. E aí eu tava nesse ponto. Olha a história que eu construí em cima de 7 anos de beleza que a minha mãe falou um dia. Olha isso, olha o que eu construí pra mim. Olha a muralha que eu tive que passar, certo? Tadinha da minha mãe também, né? Aí voltei pra casa, me deu um furúnculo no pé da coluna lá embaixo. Eu passei a minha gravidez, pelo menos os finais dela, numa beliche que tinha em casa amarrada. Eu prendia a parte das costas, porque o bumbum não podia encostar no chão e eu não podia virar de bruços, que eu tinha a barriga. E eu passei o final da gravidez pendurada nessa corda, amarrada com esse lençol, por causa desse furúnculo. Foi uma coisa assim tremenda. Fora isso, gente, minha bebê morreu. Não sei se só foi a medicação, talvez. Mas eu já tinha pressão alta com 22 anos. Então, os outros 3 morreram também de pré-eclâmpsia, com descolamento de placenta, e ela foi um caso de descolamento de placenta. Eu tô com 4,51, dá pra contar uma parte da morte da Daiane. Que a Vitória também morreu, mas eu vou falar da Daiane.
eu trabalhava numa casa de família e começou umas 4 horas, eu comecei a sangrar. Entendia nada de nada, não sabia nada de nada, não sabia que aquilo não era normal, como eu disse pra vocês. Vocês têm uma ideia da minha ignorância e da minha inocência de não saber das coisas? Quando pela primeira vez eu me tornei mocinha, que sujou minha roupa, a minha mãe me levou suja na casa de uma parente minha, longe, longe, foi me levando pela mão para ela me explicar o que que era, o que que eu tinha que fazer. Vocês têm ideia, porque eu não sabia. Eu devia ter uns... Foi antes de ter meningite. Uns 12 anos, por aí. Então, vocês imaginam que se eu sabia, se a minha mãe ou alguém tinha conversado comigo, não fazia pré-natal na época. Se alguém tinha me explicado como que funcionava, eu sabia que entrou, tinha que sair. Como? Sangrar. Comecei umas 4 horas, comecei a sangrar, a mulher chegava por volta das 6. Mas não estava sangrando muito, estava sangrando, mas não estava numa hemorragia ainda. Aí quando ela chegou, que eu contei pra ela, ela pediu pra ver, eu mostrei, ela ligou pra minha mãe, não, conseguiu falar, ter contato com a minha mãe. Não tinha telefone celular na época, gente. Tinha que ligar no orelhão pra mandar chamar minha mãe. E ela pediu o número pra mim do orelhão próximo da minha casa. E ela chamou minha mãe e chegou minha mãe, tadinha. Ela tinha incontinência urinária. Ela ficou tão nervosa que ela fez xixi, que era um prédio, ela trabalhava no 13º andar. E ela subiu de elevador. E ela tinha medo de elevador. E ainda por cima tava com a filha dela passando mal lá no 13º andar. Que ela fez xixi na roupa. Que ela tinha incontinência urinária. Aí a mulher com quem eu trabalhava pôs ela pra dentro. Ajudou ela a se arrumar. E não tinha muito o que fazer. Aí chamaram uma ambulância, parece. Me puseram na ambulância. Aqui eu já não lembro de mais nada. Porque eu já tinha perdido uma boa quantidade de sangue, gente. E ficaram andando comigo, andando. Eu não sei em que momento a Vitória morreu dentro de mim. Eu sei que ela já nasceu morta. Nasceu morta. E eu lembro que eles deram ela pra mim na hora que ela nasceu. Ela nasceu no Hospital São Paulo, parece. Que era o Hospital da Mãe Solteira, de São Paulo. Não sei se é ainda. Os médicos me deram ela. Tiquinho, um negocinho desse tamanhozinho, que lindo. Me deram ela, eu segurei ela aqui um pouquinho, aí eles tiraram e levaram embora. Geladinha, morta. Vocês vão falar, mas você fala com tanta naturalidade. Gente, isso foi um trabalho, tirar esses meus traumas. Ainda tem alguns que machuca mais do que outros. Mas, esse eu acho que é muitos anos, né, gente? Pensa. Se eu não conseguisse trabalhar essa minha dor, quem trabalharia? Doeu? Muito. Depois a minha vida continuou. Mas tudo pelo poder da palavra. Mal sabe minha mãe que aquela frase dela me levou para caminhos inimagináveis. Inimagináveis. Porque eu não precisava ter namorado com ele, gente. Só porque ele... Tá bom, que ele me enganou também. Ele contou um monte de história, que ia me dar um monte de coisa. E eu, pobre de maré, desci, achei que ia ter. Gente, espera aí que eu já volto. Já tá com 8 minutos, espera aí.